E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta à série Como a Bíblia Chegou Até Nós. No primeiro episódio, a gente falou um pouco sobre como Deus mandou Moisés e os profetas escreverem os rolos de pele e papiros, né, que ficavam guardados na Arca da Aliança e como eles eram lidos nas grandes festas do povo e passados de geração em geração com todo o cuidado do mundo, né? No segundo vídeo, a gente viu como Esdras, depois de ter chegado do exílio da Babilônia, ele desenterra os rolos que estavam escondidos e aí ele vai restaurando tudo, fazendo aquela leitura épica de 6 horas na praça de Jerusalém para colocar de novo a palavra de Deus no centro da vida do povo, da vida daquelas pessoas. Hoje, no episódio 3, a gente vai dar o próximo passo de maneira natural, que é entender como esses livros foram organizados numa lista oficial que é chamada pelos judeus de Tanar, e como essa lista virou então o nosso Antigo Testamento, e porque ela chegou assim tão certinha na nossa mão, como ela é nos dias de hoje. Então eu vou explicar tudo bem devagar, com uma linguagem mais simples possível, em tom de conversa mesmo, tentando trazer essas histórias que pouca gente conta na igreja, mas que eu acho que são úteis para você que está assistindo, para você entender direitinho como Deus guiou esse processo, como Deus guiou esse passo a passo. Então vamos lá. Para a gente começar do zero mesmo, os judeus não chamavam a primeira parte da Bíblia de Antigo Testamento. Eles não chamam ainda hoje de Antigo Testamento, como a gente aqui na igreja protestante, ou até a igreja católica mesmo. Para eles, chama Tanar, que é uma palavra curtinha que, na verdade, é um tipo de abreviação do hebraico. O TA de Torá, que quer dizer lei, né, ou instrução. O NA de Nevrim, que são os profetas. E o KH de Ketuvim, que são os escritos. No total são 24 livros. Agora, abre aí a sua Bíblia na sua casa rapidinho e olha o índice. Você vai ver 39 livros e não 24. Mas é a mesma coisa. O conteúdo é exatamente o mesmo, só muda o jeito de contar. Por quê? Porque antigamente esses textos vinham em rolos físicos separados. Então, para os judeus, por exemplo, 1º e 2º Samuel era um rolo só. Então eles contam como um livro só. O mesmo vale, por exemplo, para o livro de Reis, para as Crônicas, para o livro de Esdras, junto com Neemias, no mesmo rolo, né? Às vezes Ruth ficava ali colada no final de Juízes, Lamentações no fim de Jeremias, enfim. Mas se você ler qualquer um, você vai ver que é o mesmo texto, palavra por palavra, só a organização que muda um pouquinho, porque a gente precisa lembrar como eram os rolos originais, né? Então a quantidade de livros não é tão importante quanto o conteúdo, que é exatamente o mesmo. Então, como essa lista dos 24 livros nasceu e ficou firme de uma vez? Então, vamos pegar do ponto onde a gente parou no episódio passado, no vídeo passado. Depois que Esdras restaurou tudo por volta de 450 a.C., que é a Torá, aqueles 5 primeiros livros de Moisés, que a gente conhece como Gênesis, com a criação do mundo e a primeira promessa de salvação já no capítulo 3, com Êxodo, com toda a história do Monte Sinai, as tábuas da lei, o Levítico com as regras para os sacrifícios, de como viver em santidade, com Números, com as mudanças que aconteceram no deserto, com os censos do povo, e Deuteronômio com todas as bênçãos para quem obedece, maldição para quem desobedece. Como isso já era tratado como coração sagrado de tudo, algo que era intocável desde pelo menos 400 anos antes de Cristo. Ninguém em sã consciência mexia em nenhuma letra da Torá. Ela era lida todo ano nas grandes festas, como mandava, por exemplo, em Deuteronômio 31, e era o fundamento da aliança de Deus com Israel. Então depois vem os profetas, o Nevrim, que é na contagem judaica, que foram aceitos logo em seguida, mais ou menos entre 400 e 200 anos antes de Cristo. Primeiro, os chamados profetas anteriores, que na verdade são os livros de história que a gente conhece, né? Josué, quando Josué começa a contar da conquista da Terra Prometida, Juízes, com os heróis como Gideão, Sansão, nos seus ciclos de pecado e libertação, Samuel e Reis juntos num rolo só, narrando os reis como Davi, por exemplo, Salomão com o templo, até o exílio depois. E depois os profetas posteriores, propriamente ditos, Isaías com as profecias do servo sofredor, que a gente já conhece, já sabendo que é Jesus, Jeremias chorando pela rebeldia de Jerusalém, Ezequiel com as suas visões
bem diferentes, né, do novo templo, do rio da vida, e os 12 profetas menores, e que cabiam tudo num rolo só. Oséias, né, com o seu casamento simbólico de Deus com Israel infiel, Amós gritando por justiça social e Malaquias fechando tudo por mais ou menos volta de 430 a.C., com a promessa do precursor de Elias, né? Esses livros eram aceitos naturalmente porque eles vinham de profetas conhecidos pelo nome e eles eram cantados e lidos no templo nos dias santos, citados por todos os grupos judeus da época, os fariseus, os saduceus e até os essênios do deserto. E esses livros já faziam parte da vida das sinagogas há muitas gerações. E por último vem os escritos, ou o que é chamado de Ketuvim, que demoraram um pouco mais para entrar, né, para todo mundo bater o martelo em acordo, né? Por quê? Porque eles misturavam poesia profunda, conselhos práticos para a vida e histórias mais pessoais. Então a gente tem, por exemplo, os Salmos de Davi, que são cheios de louvores messiânicos, a gente sabe hoje sobre isso, como o Salmo 22, por exemplo, que Jesus grita na cruz, né? E os 110, com o sacerdote rei, os provérbios, Eclesiastes de Salomão, dando sabedoria para lidar com dinheiro, com mulheres, trabalho e falando sobre a morte. E tem também o livro de Jó, debatendo o porquê dos sofrimentos dos justos. Tem também Ruth, mostrando a linhagem de Davi, Lamentações, chorando a queda de Jerusalém, em 586 a.C., e Esther, salvando o povo na Pérsia com o jeitinho dela e com coragem, Daniel na fornalha e Cova dos Leões com as visões do fim dos tempos, e as crônicas fechando a lista com as genealogias completas do povo e a história do templo desde Adão. Essa sessão rolou bastante debate, um debate muito mais longo, até o século I antes e até depois de Cristo, mas ele acabou se firmando como parte oficial da Tanar. E aqui entra uma história muito fascinante, que pouca gente conta no púlpito no domingo, porque não é assunto, né? Mas a Septuaginta, ou a versão dos 70, que eu falei nos outros vídeos, né? Então, assim, imagina que por volta de 270, 250 a.C., em Alexandria, no Egito, uma cidade que era gigante, cheia de judeus que moravam lá há gerações depois da conquista de Alexandre o Grande, imagina que esses judeus falavam grego no dia a dia, e não hebraico. Então, eles pedem para os sábios de Jerusalém traduzirem a Bíblia hebraica para o grego, para que eles pudessem ler nas sinagogas deles sem precisar de intérpretes toda hora, porque eles já não falavam mais hebraico. Então, a lenda contada na carta de Aristéias, do século II a.C., diz que o rei grego Ptolomeu II convidou 72 sábios judeus, a gente arredonda para 70, tá? Trancou cada um numa sala separada na ilha de Faros e eles introduziram e traduziram a Torá inteira, exatamente 72 dias, chegando ao mesmo texto palavra por palavra, que é um milagre para mostrar que Deus estava por trás. Na prática, a Torá saiu primeiro completa por volta de 250 a.C., depois os profetas e os principais escritos foram sendo traduzidos aos poucos. Mas o mais impressionante é que quando Jesus e os apóstolos escrevem o Novo Testamento, mais de 300 citações do Antigo Testamento aparecem lá. Cerca de 90% desses textos seguem a Septuaginta em grego natural. Não uma tradução literal do hebraico, mas no grego, que era o grego corrente na época. Então Paulo em Romanos cita Isaías 52 e 53, falando sobre o servo sofredor, que é Jesus. Mateus, em Mateus 2,15, usa Oséias 11, do Egito chamei meu filho, para falar da fuga da Sagrada Família, né? Isso tudo prova que já existia um consenso bem claro sobre o núcleo dos livros, exatamente os mesmos 24 livros da Tanar, sem incluir aqueles extras que a gente já sabe, 1º e 2º Macabeus, nesse coração que Jesus e os apóstolos usavam. Os judeus da dispersão da diáspora, de Alexandria até a Babilônia, liam essa tradução grega nas sinagogas, mostrando que o cânon estava bem estável já, bem antes de Cristo nascer, e já espalhado pelo mundo na forma grega da Septuaginta. Então, uma tradição bem legal e bem antiga dos judeus, que está guardada no Talmud babilônico, no Tratado Baba Batra, dos capítulos 14 a 15, depois você procura se você quiser, fala de um grande grupo chamado Grande Assembleia, ou Homens da Grande Sinagoga, que teriam vivido logo depois de Esdras e Neemias, entre 450 a 300 a.C.
Não é tipo uma convenção com uma ata de reunião para a gente provar historicamente, mas a ideia que eles passam é que esses sábios judeus fiéis ajudaram a organizar fisicamente os rolos sagrados, padronizando de uma vez por todas a forma de escrever para todo mundo copiar igual. Então o hebraico, o paleo-hebraico super antigo, com aquelas letras quadradas que pareciam os desenhos egípcios, ele dá lugar ao alfabeto assírio, que é quadrangular, mais limpo, mais legível, que é o avô direto do hebraico moderno, que você vê impresso nas bíblias de estudo hoje em dia. Isso casa direitinho com o que a gente viu no episódio 2, falando de Neemias 8. Esdras sobe na plataforma de madeira lá, ele desenrola o rolo restaurado da lei e ele lê do amanhecer até o meio-dia. E os 13 levitas que estavam perto dele andam pela multidão explicando o sentido verso por verso. O começo da tradição das sinagogas de leitura pública mais tradução oral para o aramaico que o povo falava no dia a dia por causa do exílio. Então, entende o contexto? Agora, deixa eu te contar uma história que rola muito por aí na internet em debates, mas que é importante a gente falar, que não é bem assim como pintam, que é o famoso concílio de Jamni, né? Ou o concílio de Yamne. A versão popular diz que por volta dos anos 90, depois de Cristo, numa cidadezinha perto de Jerusalém, chamada Jâmnia, os rabinos fariseus que sobreviveram à destruição total do templo lá nos anos 70 depois de Cristo, lá, né, pelos romanos, né, que eles destruíram o templo, eles se juntam para fazer uma votação democrática para padronizar isso. Esses 24 livros entram na Bíblia judaica oficial, os outros 15 saem fora para sempre. Essa narrativa virou praticamente uma lenda urbana em livros apologéticos mais antigos e até nas conversas de WhatsApp, as fake news de WhatsApp de hoje, né? Mas quando a gente vai atrás dos historiadores judeus e os cristãos sérios, a coisa não é tão assim quanto parece. Jâmnia existiu sim como um centro super importante de rabinos depois de 70 depois de Cristo mesmo, liderado por um rabino chamado Yohanan ben Zakkai, que convenceu os romanos a deixarem que eles estudassem lá de forma pacífica, e realmente rolavam debates lá, até acalorados, sobre alguns livros mais complicados dos escritos, tipo Eclesiastes, por exemplo, que parece meio cético sobre o que vem depois da morte, Esther, que mal cita o nome de Deus e foca nas estratégias humanas, ou Cânticos dos Cânticos, por exemplo, que soa como um poema romântico até picante demais para ser uma profecia direta. Mas não existe nenhuma evidência concreta, nenhuma prova dessa reunião, nenhum decreto oficial selado, nenhuma lista promulgada saindo dali com um martelo batido, como num concílio ecumênico, por exemplo, tipo o concílio de Nicéia, o concílio de Trento, que aconteceu séculos depois. Era mais uma escola de rabinos, de sábios discutindo tradição oral e interpretando a lei do que falando e legislando o cânon do zero. Então essa teoria moderna do grande concílio que definiu tudo, ela só nasce mesmo no século XIX, pelas mãos de um pesquisador judeu chamado Graetz, né, que ele vai tentar explicar como os escritos se fecharam. E hoje, estudiosos como Sid Lehman, por exemplo, ou Jacob Neusner, que até enciclopédias judaicas desmontam ela como um exagero histórico e que não se sustenta nos textos rabínicos originais. Na prática, no dia a dia, a Tanakh se formou de forma bem mais natural, como um acordo que foi crescendo no coração do povo judeu ao longo dos séculos, sem precisar de nenhum voto formal ou nenhuma ata assinada, sabe? A Torá ficou fixa e intocável já na época de Esdras, em 450 anos antes de Cristo, lida publicamente todo sábado nas sinagogas como ele mandou. Os profetas eram aceitos por praticamente todo mundo, fariseus nas ruas de Jerusalém, os saduceus no templo, os essênios no deserto, na comunidade de Qumran, bem antes de Jesus nascer, citados em todos os lugares sagrados. Então, os escritos levaram um pouco mais de conversa. Sim, Daniel era profeta ou era um sábio da corte? O livro de Cantares é uma alegoria de amor, de Deus, ou é literal demais? Essa discussão existia, mas no século I a.C. e depois de Cristo já tinha um acordo amplo entre os judeus da Palestina, da diáspora egípcia e da Babilônia,
Assim, e Jesus dá pistas claríssimas disso no Novo Testamento. Em Lucas 24, no versículo 44, logo depois de ressuscitar, ele aparece para os discípulos, eles ficam assustados, né? E ele diz calmamente: era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito a meu respeito. Aí ele vai dizer: na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E olha que interessante, a lei de Moisés, que são os 5 primeiros livros da Torá, os profetas, que são todos, né, os Nevi'im, com as visões históricas, né, e os salmos, que abrem a seção dos Ketuvim, porque era o primeiro livro dos escritos na ordem hebraica tradicional. Então Jesus não está inventando uma fórmula nova, ele está usando a maneira comum para os judeus da época de resumirem a Bíblia deles, mostrando que essa estrutura em 3 partes da Taná já era conhecida e já era aceita no século I. Tem mais um exemplo legal que ajuda a gente a ver isso com mais clareza. Em Mateus 23, versículo 35, quando Jesus está confrontando os líderes religiosos no templo, ele fala do sangue de todos os justos que foram derramados, e aí ele vai falar, olha, abre aspas para Jesus, né? Desde Abel até Zacarias, filho de Joiada. Aí presta atenção, Abel é o primeiro cara assassinado na Bíblia toda, lá em Gênesis capítulo 4, e o primeiro livro da lei, né? Já Zacarias, esse que era especificamente o filho de Joiada, é apedrejado até a morte em 2 Crônicas 24. Na ordem tradicional dos rolos hebraicos da Taná, o livro de Crônicas é o último livro, fechando a lista inteira. Então ele está falando do primeiro até o último. Não é a mesma ordem nossa, entende? É como se Jesus estivesse dizendo para os judeus da época: vocês sabem do primeiro rolo até o último rolo da Bíblia, né? Então isso prova que ele conhecia direitinho a lista fechada do povo judeu e usava essa lista como uma lista de referência comum. A ordem muda, a ordem da nossa Bíblia muda para Taná, mas o conteúdo é exatamente o mesmo. Agora, fala sério, aqueles livros esses que a gente ouve falar às vezes, né, que a gente chama de apócrifos, né, os protestantes chamam de apócrifos, ou que os católicos chamam de deuterocanônicos, tipo Tobias, que vai contar a história de um peixe gigante que cura a cegueira. Você já leu ou não? Judite, que vai... um general, 1ª e 2ª Macabeus, que conta a história da revolta dos judeus contra os gregos. Sabedoria, que é personificada como uma mulher elegante, e Eclesiástico, ou Sirácida, que é cheio de provérbios práticos. Tem Baruque, com as cartas de Jeremias e mais pedaços extras de Daniel, como Susana na banheira e o Bel do Dragão, e os acréscimos de Esther. Esses livros foram escritos entre mais ou menos 200 a.C. e 100 depois de Cristo. Quase todos em grego, direto, fora da terra de Israel, especificamente na comunidade judaica de Alexandria do Egito, que a gente já mencionou. Eles aparecem sim na Septuaginta, que eu falei que era a tradução grega do Antigo Testamento, eram lidos para dar ânimo para as histórias do povo, para as orações diárias, para entender o mundo helenístico, né? Mas eles não entram no núcleo sagrado da Taná pelos critérios que os rabinos usavam mais tarde para separar o que era joio e o que era trigo. O livro precisava ter sido escrito originalmente em hebraico ou aramaico, com pouquíssimas exceções, como trechos de Daniel e Esdras, por exemplo, que eram escritos em idiomas diferentes, né? Ter sido composto dentro da terra de Israel, propriamente dita, e o mais importante, vir da era dos profetas reconhecidos, que os judeus entendiam como terminando com Malaquias, por volta de 430 a.C. Os Macabeus, por exemplo, foram escritos uns 160 anos depois, em grego já, contando eventos recentes demais para ser uma profecia inspirada. O ditado rabínico antigo guardado no Midrash, que resume bem isso, diz o seguinte: quem traz para casa mais de 24 livros acaba trazendo confusão junto. Eles liam os textos para estudo e para devoção, mas eles sabiam diferenciar. Esses são úteis como história ou conselho, mas não são palavra de Deus no mesmo nível. Então já existia essa separação muito antes de Cristo. A arqueologia então vem e dá aquele empurrão final para confirmar tudo isso que a gente está conversando. Os manuscritos do Mar Morto, que foram aqueles rolos encontrados em 1947 e depois em 56 nas cavernas de Qumran, perto do Mar Morto mesmo, eles trazem cópias de literalmente todos os 24 livros da Taná, com a única exceção de Esther, que nunca apareceu por algum motivo misterioso, nunca
apareceu nesses rolos. Muitos desses manuscritos são de 250 a 150 anos antes de Cristo, ou seja, bem antes de Jesus nascer. O rolo mais famoso é o rolo de Isaías Grande, né, que eles chamam de Isaías Grande, chamado de 1Q1, né, que é datado de cerca de 125 a.C. Ele tem 54 colunas com 66 capítulos completos e bate quase 100% com o texto que a gente usa nas Bíblias modernas de hoje. Mesmo mais de 1000 anos sendo copiado à mão pelos escribas, com poucas diferenças mínimas assim de ortografia ou de alguma repetição de palavra, que não muda o sentido geral do texto. E os livros apócrifos extras, esse que a gente falou, eles aparecem muito menos vezes. Só em pouquíssimos fragmentos, né, localizados como Tobit em grego e aramaico, né, o livro de Tobias, né, 1 Macabeus em hebraico parcial, tratados mais como documentos da comunidade, assim, coisas escritos que corriam na comunidade de Qumran, do que como escritura mesmo. Isso tudo mostra na prática que os judeus daquela época já reverenciavam o Tanar como um núcleo sagrado e especial, copiando ele com um cuidado muito maior, que era o triplo check. 3 escribas liam juntos para conferir cada letra, enquanto os outros textos tinham um status mais secundário. Então, para a gente juntar todas essas peças e ver o quadro completo do caminho que esses rolos sagrados fizeram até chegar nas nossas Bíblias impressas hoje, a gente tem que pensar em começar em Esdras, restaurando e lendo em público na Grande Praça em 450 a.C. A Torá vira essa base fixa logo em seguida. Os profetas vão sendo aceitos naturalmente até uns 200 anos antes de Cristo, e aí vem a Septuaginta traduzindo o que já era consenso, já formando para o grego, né, já passando para o grego lá em 250 anos de Cristo, versão que Jesus e os apóstolos vão usar mais de 300 vezes no Novo Testamento. Os escritos debatem um pouquinho mais no século I, mas Jesus cita a escritura perfeita, Lei de Moisés, Salmos, Profetas e Salmos, em Lucas 24, e resume do primeiro rolo em Mateus 23. Então, em Jâmnia, no ano 90 depois de Cristo, só discute detalhes para os rabinos sobreviventes, sem criar uma nova lista do zero, entende? Então, no fim, a Tanar fica pronto com seus 24 livros exatos, que são os mesmos 39 do nosso Antigo Testamento, e a gente vai entender que Deus guiou esse processo de um modo muito providencial, usando os escribas, os sábios, os tradutores e até o próprio Jesus para confirmar para o povo judeu exatamente o que era a palavra de Deus e o que não era. Espero que você tenha entendido. No próximo episódio dessa série que está crescendo, né? A gente vai dar um salto para o Novo Testamento e vai pensar junto aqui como os apóstolos começaram a escrever os evangelhos e as cartas, por que alguns textos ficaram e outros foram deixados de lado, e como a igreja primitiva do século I e II foi reconhecendo aos poucos esses 27 livros que a gente tem na nossa Bíblia hoje. Então, se esse episódio foi legal para você, se você gostou, se você conseguiu entender como o Antigo Testamento não é uma bagunça aleatória de escritos perdidos numa cápsula do tempo, mas é uma lista organizada com todo esse cuidado milenar, né, com todo esse consenso. Se você conseguiu entender bem isso, então me ajuda aí, dá um like, compartilha esse vídeo, para ajudar o algoritmo a entregar isso para mais pessoas, né? Para as pessoas verem que você gostou também. Então, fica com Deus. Até mais.